Chegamos! Agora sim, né? Consegui aqui conectar com o pessoal do Facebook. Irmã Dina me ligou aqui nos estúdios para se alegrar conosco, porque hoje... Bom dia, gente. Olha, a alegria é tanta, né? A festa... que aí uma série de coisas aqui, ó, esqueci de baixar o som para falar com vocês, a internet não entrou, mas agora sim. Muito bem, bom dia de novo, ok, irmã Dina que nos ligou aqui no estúdio para se alegrar conosco, bom dia, irmã Dina, que está sempre, né, nos acompanhando, né, e ela então ligou essa manhã para se alegrar conosco. E eu sei que você também está aí, não é, se alegrando conosco pela grande vitória espiritual que nós tivemos, a queda de um principado, né, os tentáculos de um principado do comunismo, de um sistema que nega o nosso Deus, foram cortados pela oração do povo de Deus, por uma intervenção divina, porque o povo orou, Deus ouviu, Deus atendeu e agora o Senhor nos enche de esperança para um novo tempo, um tempo onde o nome do Senhor será exaltado nesta nação. Sabe o que eu estou tentando conseguir aqui? Que eu queria colocar um hino de celebração, ok? Mas eu não estou conseguindo encontrar neste hino de celebração que eu queria colocar para a gente, né, celebrar a vitória do Senhor juntos. Ok, dance, pule, cante, se regozije. Olha, o salmo que eu tenho para nós nesta manhã é o salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Oh, glória! Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo brasileiro.
Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Bom dia, Eva Martins. Tenho muita coisa para compartilhar, muita coisa para falar, né, hoje. Muito bom que a gente esteja nessa segunda-feira, né, nesse tempo de esperança, anunciando um tempo Azra, igual o meu projeto Azra, anunciando um tempo de esperança. Glória a Deus, eu não pensei que eu viveria para ver o que eu vi, para assistir o que eu assisti ontem. Eu, preferencialmente, eu assisto as coisas na TV Record, né? Porque eu não quero dar para a Rede Globo audiência, então eu prefiro a Record sempre. E o que é que aconteceu ontem, né? Ainda que a Record tenha transmitido, a TV Globo foi forçada a transmitir coisas que ela jamais gosta, né? Jamais permite que sejam transmitidas, né? Não sei se vocês sabem, inclusive aqui em Juiz de Fora, nenhum pastor tem acesso à Rede Globo, nenhuma propaganda de nada que diz respeito a evangélicos, não é? O nome do Senhor, ele não é bem-vindo na Rede Globo, ok? E o que aconteceu, né? O candidato Bolsonaro, agora presidente Jair Messias Bolsonaro, que recebeu esse nome de Messias porque a mãe, né, era temente ao Senhor e quis colocar no nome dele Messias, não é? Que quer dizer Salvador. A vida deste homem foi preparada pelo Senhor. Agora que nós vamos conhecendo, né, a história de vida dele, você vê como Deus preparou os caminhos dele para esse momento. E ontem, né, quando ele venceu as eleições, a primeira coisa que ele fez foi transmitir na internet. Ele deixou todas as emissoras de televisão que tanto perseguiram ele durante a campanha, não é? Deixou todas esperando para o pronunciamento dele. E primeiro, ele foi ser fiel ao público dele na internet, aos eleitores dele na internet, que o acompanharam e apoiaram através da internet. Então, o primeiro pronunciamento dele foi na internet e depois ele saiu para fora, né, para dar entrevista àquele boom de emissoras, todas ali aguardando o pronunciamento do novo presidente da República. E o que foi que ele fez? Ele disse umas poucas palavras e pediu ao senador Magno Malta, um homem de Deus, um homem de oração, né, sabidamente, né, um instrumento nas mãos do Senhor, que era senador, né? Ele falou, eu quero pedir ao senador Magno Malta que nos dirija em oração. E Magno Malta, né, cheio da sabedoria, né, do Senhor, da inspiração do Espírito de Deus, ele falou, olha, nós começamos esta campanha com oração, não é? Começamos tudo com oração. Então, agora que nós chegamos lá, é hora de agradecer, engrandecer o nome do nosso Deus. E ele fez uma oração em cadeia nacional, colocando o nome do nosso Senhor bem alto, louvando, agradecendo a ele, né, por essa vitória, porque nós temos consciência que um principado das trevas que queria destruir a nação brasileira, ele foi derrotado, ele caiu por terra somente pelo poder de Deus, somente pelo agir de Deus, pelas orações do povo de Deus, que isto aconteceu nesta nação. Amém? E então Magno Malta exaltou o nome do Senhor em cadeia nacional, e esta oração, né, é lógico que o diabo sabota muito, mas as emissoras internacionais, esta oração ela vai para o mundo inteiro, porque a internet também funciona. Se as redes de TV não quiserem veicular a oração de agradecimento ao Senhor, a rede de internet vai veicular que no Brasil o nome do Senhor está entronizado acima de principados e potestades. Glória a Deus por isso.
Ok? Glória, estou muito feliz porque isso é fruto de trabalho, de intercessão, de batalha espiritual, de oração, né? Daqueles que querem honrar o nome de Jesus Cristo que estava sendo enxovalhado, não é? Que coisa maravilhosa, que o Senhor olhou para nós com misericórdia, não para nos destruir, mas para nos dar esperança, para colocar um riso em nossa boca, né? De que o Brasil será uma nação abençoada pelo Senhor para proclamar as maravilhas do nosso Deus em meio às nações da terra. E então Magno Malta fez aquela oração de agradecimento ao Senhor. Deu glória a Deus. O presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, ele deu glória a Deus. O lema dele é Deus acima de todas as coisas. E ele deu glória a Deus por estar vivo e por estar eleito presidente da República. E eles oraram em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Esse nome que eles vêm pisando, arrastando na lama, o Senhor nosso Deus levantou este nome em rede nacional para o mundo inteiro ver que Jesus Cristo, Ele é o Senhor do Brasil e que Deus esmaga os inimigos debaixo de seus pés. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando dos demônios que usam as pessoas porque elas dão lugar a esses demônios, ok? Gente, maravilhoso, 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 lindo, tremendo, aquela oração, aquela exaltação do nome de Deus, e ele dizendo, o primeiro pronunciamento dele ali, né, na internet, ele colocou a Constituição brasileira de um lado e a Bíblia de outro, e ele disse, eu vou governar segundo a palavra de Deus. Testemunho maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho motivos de estar alegre. Você não tem motivos de estar alegre? Quando é que você viu algum presidente desta nação orar e exaltar o nome do Senhor e atribuir a vitória dele ao Senhor, ao Deus Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, e a Jesus Cristo, o Senhor? Quando é que você assistiu isso? Que privilégio nós podemos assistir algo assim. E depois, em seguida, o que foi que eles fizeram? Bom dia, Luciana, Eliana, o pessoal todo que está aí me assistindo. Em seguida, eles, né, na sequência das reportagens, eles entrevistaram Michele. Michele é a esposa de Bolsonaro, uma serva do Senhor, uma pessoa que você vê cheia de humildade, cheia do Espírito de Deus. A cada duas palavras que ela fala, uma é de exaltação ao Senhor. Tudo que ela fala é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Bom dia, Denise. Bom dia, paz do Senhor. Rivarantes, lá da Flórida. Estamos aqui celebrando a vitória do Senhor na nação brasileira, o senhorio de Jesus Cristo sobre o Brasil. Um governante que teme ao Senhor, né, foi levantado no poder por pura obra de Deus, pura graça de Deus, por amor de Deus conosco, né, que oramos e clamamos ao Senhor todos esses dias por este grande livramento. Então, a esposa dele, a Michele, né, o que ela falou? Ela quer desenvolver o ministério, né, com surdos, que ela, né, ama os surdos, e ela, como uma boa batista, ela quer fazer missões. Ela quer fazer missões no Nordeste, no Norte, alcançar aquelas populações ribeirinhas, aquelas pessoas que, né, nunca foram beneficiadas, que só foram manipuladas por esse PT que está aí, que votaram enganadas neste partido, não é? Um partido que quer ganhar as eleições comerciando com a população botijão de gás a R$ 49, oferecendo botijão de gás em troca da sua consciência. Glória a Deus que o Senhor não nos entregou nas mãos dos nossos opressores. É o Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. O Senhor nos tirou do cativeiro.
ok? Isto é como um sonho. A nossa boca se enche de riso, a nossa língua se enche de cantos de alegria. Nas nações da terra, eles dirão, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Vocês podem dizer, mas você está iludida porque você está confiando no homem. Eu não estou confiando no homem. Nós vamos orar para que Deus continue concedendo graça ao nosso presidente, ok? Que assim como ele obteve favor diante do nosso Deus, ele continue obtendo favor diante do nosso Deus e favor diante dos homens, que ele não tenha que dar dinheiro para aqueles políticos em troca de votos, para que ele faça aquilo que ele acha que vai ser bom para o Brasil, né? Teremos que manter a ele e a sua esposa, Michele, debaixo de oração, porque, infelizmente, né, este partido, esses demônios que estavam aí, né, entronizados no Brasil, eles abriram as portas para, né, terrorista, para pessoas más, não é? Que querem causar dano, que querem matar este presidente e fazer mal à sua família. Nós não podemos desampará-lo, não é? Com as nossas orações. 1 Timóteo 2, né? Não é 1 Timóteo 2. Aqui, 1 Timóteo 2, verso 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Nós precisamos de um Brasil digno, e não essa imoralidade, esse absurdo que nós temos vivido, ok? Uma nação digna, com valores éticos e morais apoiados na palavra de Deus, porque essas pessoas pensam que elas são o quê? São meros mortais, são como que um nada. É um câncer que pega uma pessoa dessa e ela já deixou de existir. Os homens são como plantinhas que de manhã estão viçosas e à noite já murcharam e o vento os leva. E eles abrem a boca para se levantar contra o nosso Deus, o Criador de todo o universo. E Deus é misericordioso, paciente e bondoso, não é? Muito paciente e longânimo, que aguarda que estas pessoas possam honrá-lo, possam amá-lo, não é? E não seguir no caminho de destruição, se destruindo e querendo destruir a outros. Nós queremos uma vida digna no Brasil. Orar pelas autoridades é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador, um só intercessor, um só que leva os nossos pedidos diante do Pai, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? O homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. It all belongs to you. You're all deserving. You're all deserving. So receive that tonight. Receive. Contar para vocês uma coisa. Na reportagem ontem sobre a vida do Jair Bolsonaro, a irmã dele falou algo extremamente interessante. Bom dia, Noel Pereira. O que é que a irmã do Bolsonaro falou? Que quando ele fez o curso da MAN, não é? E quando ele foi receber porque eles formam, né? Então tem a cerimônia com a espada, né? Que eles recebem a espada. E uma senhora, amiga da família, querida da família, recebeu o privilégio de entregar para o Bolsonaro a espada.
E esta mulher, isso, a irmã do Bolsonaro contou isso ontem, que esta mulher, e aparece inclusive a foto, ela entregou a espada a ele e disse, eu estou te entregando a espada, essa espada, como presidente da República. Esta mulher profetizou que ele seria presidente da República em 1977. Olha o Deus que nós servimos. Como Deus caminhou com este homem. E coisa maravilhosa, como a jornada do Jair Bolsonaro cruzou pelas terras de Juiz de Fora. Isso eu estou ainda pensando, o que é que o Senhor está falando conosco aqui em Juiz de Fora. E nós vamos compartilhar, ok, sobre isso. Ainda não tenho aí a resposta, né, total, mas eu quero comentar isso com vocês. Nós não podemos deixar isso passar desapercebido. Gente, eu sou uma missionária de nações. Deus me leva por todas as nações da terra. Ele já me levou a 19 nações. E eu piso nessas nações com uma missão profética de anunciar, de colocar a bandeira do reino. Mas antes que Deus me enviasse às nações, o Senhor me enviou à cidade de Juiz de Fora. Não é? Eu sou daqui, não é? Mas ele me levantou em 1996 para fazer um mapeamento espiritual da cidade. E durante 2 anos, nós reunimos um grupo de 12 pastores que lutou por essa cidade. Ok? E como fruto desta batalha espiritual, o concurso gay, que só acontecia em São Francisco e aqui em Juiz de Fora, concurso internacional gay, vinham homossexuais do mundo inteiro para Juiz de Fora. Este concurso gay, no 2º ano da nossa batalha, ele foi embora da cidade, ok? Só que depois de 2 anos, eu passei a capa para um outro pastor e ele não conseguiu ir adiante, né? O diabo, ele isolou ele de uma tal maneira, foi uma retaliação tão grande. No ano seguinte, o concurso gay voltou para a cidade. E os promotores do concurso não sabiam explicar como é que isso tinha acontecido, né? Mas nós sabíamos que era fruto de oração, pedindo a Jesus Cristo, né, que transformasse, que redimisse Juiz de Fora de todas as maldições que pesam, né, sobre a nossa cidade. Então, foram 2 anos de pura batalha espiritual. Toda quarta-feira reuníamos, fazíamos atos proféticos em todos os pontos da cidade, fazíamos evangelismo nos bairros. Tudo nós fizemos, tudo que o Senhor nos deu a estratégia. Erguemos casas de oração, elas chamavam casas farol. Na época não tinha isso, né, de reunião nas casas. Foram levantadas muitas casas farol em Juiz de Fora para iluminar, né, a escuridão dos céus da cidade. Muitos, né, ainda talvez se lembrem, né, eu fazia o programa na Rádio Life, que foi a primeira rádio evangélica que surgiu na cidade, né? Hoje estou aqui de volta na rádio. Então, isso, 1996, 1997, eu estava envolvida com missões, dávamos curso de missões por todo o Brasil. E o Senhor, então, me tirou e me chamou, né, para este tempo de luta por Juiz de Fora. E eu não entendo, né, qual a importância tão grande que Juiz de Fora tem nos planos de Deus. É algo profético, é algo profundo que nós ainda não alcançamos o significado de tudo isso, não é? Mas vejam bem, Juiz de Fora é uma cidade que nunca aparece no noticiário nacional, não é? Uma cidade que não parece que não está aqui no mapa do Brasil. Ninguém fala em Juiz de Fora, não é uma capital. Ela era para ter sido uma capital, mas não foi uma capital. E de repente, Juiz de Fora volta a aparecer no cenário, não é, nacional, de uma maneira muito, muito, muito interessante.
de uma maneira redentiva, de uma maneira que aponta para a redenção do Brasil. Falamos aqui de redenção, Juiz de Fora participando de um plano de Deus de redenção da nossa nação. E a nossa nação, ela vai repercutir nas nações do mundo inteiro, ok? Porque quando Deus mexe uma peça, mexe todo o tabuleiro. Então, vejam bem, nas palavras do atual presidente Jair Bolsonaro, ele diz o seguinte: eu agora tenho 2 cidades de nascimento, porque eu nasci de novo em Juiz de Fora. Juiz de Fora é agora também a minha cidade de nascimento. O que foi que nasceu em Juiz de Fora? Uau! Que Jair Bolsonaro nasceu na nossa cidade de Juiz de Fora. Que Jair Bolsonaro é este? Que Jair Messias Bolsonaro é este que nasceu em nossa cidade? Ele praticamente esteve morto. Ele só não morreu por uma intervenção divina. Ele não cansa de falar que ele está vivo por um milagre de Deus, um milagre de Deus. Juiz de Fora foi o lugar do milagre, foi o lugar do milagre, onde aquilo que estava destinado à morte, à ruína, Deus colocou a mão dele, não é? E transformou em ressurreição, em vida de ressurreição, porque através deste atentado houve uma comoção em todo o Brasil, não é? E ao invés do Bolsonaro, não é, começar a falar que Juiz de Fora era um lugar terrível, porque aqui, né, alguém quase acabou com a vida dele, não, em nenhum momento ele se encheu de gratidão por Juiz de Fora. E isso é algo muito de Deus. Bom dia, Simone. Como ele se encheu de gratidão pelos médicos, pelo hospital, pela população. Ele considerou que aqui ele ganhou uma segunda chance de vida. E através dessa experiência que ele passou de quase morte, né, de ver a morte bem de perto, o que aconteceu? Deus trabalhou nele. Deus trabalhou no vaso, não é, para usá-lo como vaso de glória nas mãos do Senhor. Deus quebrantou o vaso, né? Humilhou, porque ele viu, ele falou, olha, a gente realmente não é nada, a gente se está vivo, é porque Deus nos concede vida, é porque Deus guarda a nossa vida. E ele então reconheceu ainda mais o senhorio de Deus sobre a vida dele. E nessa trajetória de redenção, não é? Que ele viveu aqui na nossa cidade, ele também vai ser um instrumento de redenção para o Brasil. E vocês estejam certos que Juiz de Fora teve um papel que nós não podemos dimensionar neste processo de restauração do Brasil. Da mesma maneira, não é, que o Brasil será redimido, que a redenção, né, foi experimentada na nossa cidade. Juiz de Fora vai passar por um processo de redenção. Juiz de Fora vai também participar deste novo tempo, um tempo de ser redimida, um tempo de esperança, um tempo de ter nova chance de cumprir o chamado que Deus tem para a nossa cidade, de ser um farol para o Brasil, de ser um farol para as nações da terra. Há quantos anos, desde 1992, o meu ministério, né, Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária, não somos muitos, mas nós temos carregado uma tocha, nós temos carregado esta visão, a visão de missões, de Juiz de Fora ser bênção para as nações da terra, tanto que tem muitos missionários daqui de Juiz de Fora foram levantados através do curso de missões que nós ministramos, lá em 1994, ok? Tem gente no meio dos curdos, tem gente na Índia, gente em vários lugares que saíram da nossa cidade para abençoar as nações, ok? E o Brasil será um luzeiro para as nações da terra, ok? Através daqui de Juiz de Fora, nós estamos com o projeto de missões, o projeto Asra, não é? Que é o projeto Esperança, desculpem, levando esperança para as crianças ali no sul de Delhi, na Índia, não é?
Nós não estávamos mais tendo como enviar ofertas, estávamos enviando a todo custo, porque o dólar foi lá em cima. Agora o Senhor já sinalizou com a bênção. Com a eleição do Bolsonaro, a Bolsa de Valores subiu, o dólar caiu de valor. Vamos poder abençoar os nossos missionários lá fora. Vamos poder enviar missionários com a mensagem da salvação para as outras nações da terra. Porque o Brasil, ele será mais e mais abençoado para ser bênção. Isto é algo que Michele, né, a primeira-dama, falou agora. O que ela disse? Eu vivo para abençoar, o meu prazer é abençoar, é ser bênção. Veja bem que primeira-dama nós temos, que Rainha Esther, Deus colocou a nosso favor ao lado, né, do seu esposo Bolsonaro. Uma mulher abençoada, uma mulher de oração, uma mulher sábia. Nós estamos muito bem servidos, nós estamos muito felizes, não é? Porque aqueles que serviam às trevas foram banidos e agora, né, estão entrando aqueles que têm compromisso com a luz, ok? Gente, vou contar para vocês a minha experiência de intercessão desses dias. Fica aí. Tudo que irei fazer, tudo que irei viver, decida por mim que a todo momento eu posso orar. Tua voz obedecer é o que devo fazer. Me ensina assim que a todo momento irei acertar. Sou escolhido e te ouvirei quando chamar. Não devo falhar sem cair, sem me arriscar. Sou escolhido. I hear the Savior say, thy strength indeed. Vocês viram, né? Eu tentando fazer o programa nas 2 últimas semanas, rouca, né? Gripada. Gente, especialmente nessas 2 últimas semanas, eu estive na brecha de intercessão pelo Brasil. E mesmo antes, né? Desde que eu comecei este programa aqui na rádio, no começo do ano, eu falei para vocês, esse programa se chama O Clamor, porque nós precisamos clamar pela nação brasileira. Eleições dia 7 de outubro. Quantos de vocês têm ouvido, né? Eu falando, gente, vamos orar. Eleições dia 7 de outubro. Vamos clamar pelo Brasil. Meio-dia, lembra de orar pelo Brasil. E assim fomos. E, né, mais agora no período final, nas terças-feiras estávamos fazendo a caminhada de oração, orando ali no museu, ok? Realmente, assim, oração pesada para romper mesmo os poderes das trevas. Quero agradecer Martinha, que esteve ali caminhando conosco, Flávia, Luísa, a mãe da Martinha, né? Deus levanta os pequeninos dele, aquelas pessoas que você menos espera, Deus coloca ali na hora, né, para caminhar com a gente. Subimos um monte, né, nas quintas-feiras pela manhã. Foi um mover tremendo. A gente nem ficava em pé de tanto poder de Deus, gritando, clamando, lutando pelo Brasil. Bom dia, Carlos Costa. Resultado, né, que quando eu fiz uma paradinha, no fim de semana do feriado, que eu fui na praia para descansar, eu voltei gripada. Muito gripada, né, e assim, sem conseguir nem respirar direito. E o que é que começou a acontecer? Parecia que tinha um ferro espremendo a minha cabeça. Uma dor de cabeça, parecia que tinha um ferro apertando, espremendo o meu cérebro. Eu não estava conseguindo, né? Não pude mais fazer a caminhada de oração na última semana, não pude mais fazer um monte. Eu fiquei realmente, né, em dificuldades. As últimas 3 noites, o que aconteceu antes da eleição? As últimas 3 noites, eu acordava de hora em hora, de hora em hora, de hora em hora. Eu acordava sentindo mal-estar, ia para o banheiro e orava pelo Brasil e voltava, né, com essa gripe, com a cabeça doendo, uma batalha espiritual intensa, intensa. E foram 3 noites, não é? Passando mal aí durante toda a semana. E aí a intercessora que eu tenho, que é uma africana que está lá na Índia, ela e os filhos dela,
paga um preço de oração por mim. A gente caminha junto há mais de 7 anos. Deus me usa para sustentar esta família, né? São refugiados. Então, eles entraram na batalha por mim. E o filho dela colocou a mão, né, na cabeça dela, e como se fosse a minha cabeça, ela entrou na brecha e ele orou. Quando ele fez isso, ela sentiu metade da cabeça. Era como se eles tivessem pego a cabeça dela e batido bastante numa parede e soltado, né? Porque eu estava até mesmo tonta, né? Eu estava tonta. E ela falou, mãe, eu estou sentindo. Agora eu entendo o que, que você está falando para mim. Eu agora estou entendendo porque o Espírito do Senhor me permitiu sentir. Como que, né? Isso aí é realmente um confronto espiritual, né? Não é assim algo só gripe físico, é um grande confronto realmente, né? E eu glorifico a Deus porque ainda que me arrastando, né? Ele me permitiu estar na brecha pelo Brasil e por isso eu comemoro, eu festejo, por isso eu li aqui, né, o Salmo 126 que fala, né, aqueles que saem chorando, vê 126. Este salmo é um salmo maravilhoso que marcou a minha vida. O Senhor me deu esse salmo quando eu fui para a Coreia do Sul, ok? E ele diz, Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Ontem eu orava, Senhor, eu quero fluir com os rios do Teu Espírito, na revelação daquilo que o Senhor está fazendo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Glória a Deus pelos intercessores todos. Eu sei que você também orou de madrugada, que você jejuou, né? Eu chamei o pessoal, vamos jejuar, né? Eu fiz 3 dias de propósito, antes da gripe, né? Com a gripe eu consegui fazer um dia só, não é? Mas o Senhor é tão fiel. Deus, Ele ouve as nossas orações, não é? E Ele exaltou, né, o Brasil, derrubando os principados e potestades, né? E o Senhor nosso Deus sendo entronizado em glória, em honra. E a nossa cidade de Juiz de Fora sendo exaltada como um lugar de redenção, um lugar onde o atual presidente ganhou uma vida nova, como um milagre vindo das mãos de Deus. Queridos, pergunte ao Senhor, compartilha comigo o que é que Deus tem de tão especial com a nossa cidade. Não é que eu podia estar nas nações da terra, mas o Senhor, né, tantas vezes me deslocou do propósito com as nações da terra para cuidar de Juiz de Fora. Mais uma vez, né, neste momento tão crucial, Deus me reteve aqui no Brasil. Deus abriu este microfone da Rádio Impacto para que a gente possa, né, estar falando com vocês durante este ano, aí, durante esses meses que precederam as eleições. Nós estivemos, né, aqui, né, na batalha com vocês, compartilhando, falando das coisas de Deus, mostrando aquilo que Deus estava mostrando para nós, não é? Tanta gente que não discerniu isso, tantos servos de Deus que não discerniram o propósito de Deus para o Brasil nesta hora. Mas graças a Deus por você que discerniu, né? E que até mesmo confiou na nossa palavra, não é? E que entrou em oração, que intercedeu pela nossa nação, porque é tudo para a glória de Deus, não é? Eu creio, né, que Deus, Ele nos deu uma vitória de oração, de intercessão, e Ele vai dar graça, favor a este homem que Ele preparou e levantou para esta hora. Temos que orar para que ele não se comprometa com nenhum grupo ocultista, com nenhuma força das trevas, que realmente ele governe guiado pelo Espírito Santo de Deus. Olha só, eu estava vendo no YouTube, vocês podem ver lá, se vocês quiserem, um vídeo assim, uma menina,
irritando o Bolsonaro, né? Você põe lá, menina irritando o Bolsonaro, que vai aparecer. Uma menininha, atrevida, desrespeitosa, afrontosa, endemoniada, tá? E mais uns outros, assim, adolescentes. Eu não sei se era um aeroporto, que lugar era aquele. E ela começa a desafiar o Bolsonaro. Por que que as crianças de 6 anos de idade, elas não podem saber tudo sobre sexo, sobre homossexualismo, e porque ele, acusando ele de ser um retrógrado, um homem já velho, entendeu? Que ele tem que evoluir. Olha, mas aquela menina, ela confrontou tanto ele. E foi assim, longa a conversa. Eu, no lugar dele, sério, eu acho que você também, se você ver o vídeo, você vai ver. Eu tinha cortado a conversa com ela logo no começo. Eu falei assim, essa não é a minha opinião e ponto e tal. Gente, se você vê a paciência que ele teve com aquela menina e aquele grupinho que estava com ela, eu falei, gente, esse homem está muito trabalhado por Deus. Ele demonstrou tanta humildade, tanto domínio próprio, tanta paciência, que eu falei, realmente, seja o que for que ele era antes, Deus fez uma obra aí e Deus preparou ele de uma maneira tremenda. Porque haja mansidão. Eles acusam ele, né, de ser um cara violento, explosivo e tal. Eu nunca vi tanta mansidão igual naquele momento ali, né, dele, com aquela turminha, com aquela desrespeitosa, afrontosa. Bota lá para você ver. Menina irritando Bolsonaro. Menina irrita Bolsonaro, né? Pra tentar tirar ele, né, do prumo. Ok? É impressionante. É interessante, né? Como Deus trabalha. Quer dizer, a menina achou que estava por cima, que estava aparecendo e que estava poderosa. Na verdade, ela fez um favor para nós, porque ela expôs, né, o nível de paciência, de mansidão e, né, do quanto Deus já trabalhou nesse presidente. E daí nós sabemos que ele vai ter condições e paciência de negociar com aqueles políticos. Muitos deles são novos lá, mas muitos ainda corruptos, né, que votam se você der dinheiro para eles. Então, o Jair Bolsonaro vai ter que ter muita, realmente, paciência, domínio próprio, né, para comandar o nosso país. Hoje de manhã na Globo, né, eles estavam dizendo, o Brasil está com um rombo nas finanças, ok? Imagina você tá devendo e ter um rombo nas suas finanças. Pois é, o Brasil está com rombo nas suas finanças. No valor de 300 bilhões. E os juros da dívida contraída pela nação brasileira, que nós pagamos todos os anos, são bilhões, o suficiente para reconstruir todos os 10 países, são até mais que 10, da Europa. Um ano, a cada ano, o valor que estamos pagando de dívida é o suficiente para reconstruir toda a Europa. E os que estavam lá governando, Dilma, Lula, eles estavam dando todo o dinheiro do Brasil para outros países, investindo em outros países, enquanto a população estava morrendo à míngua, sem assistência médica, sem emprego, sem nada. E como 40 milhões de pessoas completamente cegas, que não têm o Espírito de Deus para falar com elas, votaram neste partido que solapou completamente a nação brasileira. Agora o Bolsonaro está pegando uma nação completamente endividada. Então, só o Senhor com ele, a graça de Deus, o favor de Deus é quem vai fazer todas as coisas. O favor de Deus sobre ele e o favor
né? Que Deus dê favor a ele diante dos homens, diante das outras nações, porque o Brasil se alinhou com as nações mais pobres, Venezuela e outras mais, Bolívia, Cuba, com essas nações que estão mais pobres, porque negam a Deus como aquele que é o Criador de todas as coisas. E porque elas estão negando a Deus, elas estão debaixo de maldição, elas estão empobrecidas, estão amaldiçoadas. E o Brasil se alinhou com estas nações amaldiçoadas, ok? E começou a dar todo o dinheiro dele para essas nações que estão debaixo de maldição, porque não creem em Deus, perseguem a igreja. Agora Bolsonaro assumiu, ele vai fazer aliança com Israel, vai botar nossa capital em Jerusalém. Vamos estar debaixo da bênção do nosso Deus novamente. Nós temos que nos alegrar. Vai se alinhar com as nações ricas, Estados Unidos, outras nações que possam fazer negócios com o Brasil, que possam beneficiar, abençoar a nossa nação de alguma maneira, ok? Não é? Possam ser usadas por Deus para nos abençoar e não para nos solapar, porque vamos estar debaixo da aliança que Deus fez com Abraão. Aqueles que te abençoarem, Deus falou para Abraão, eu vou abençoá-los. Aqueles que te amaldiçoam serão amaldiçoados. Essas nações estão debaixo de maldição e o Brasil também estava, porque era contrário ao povo de Deus, Israel, ao povo escolhido por Deus, ao povo que gerou Jesus Cristo, um judeu, o nosso Salvador. A palavra de Deus não muda. As nações da terra serão julgadas pelo relacionamento delas com Israel. Glória a Deus que nós agora vamos ser bênção mais uma vez para Israel. Vamos estar debaixo da bênção do nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Nós saímos debaixo da maldição para um tempo de bênção, para um tempo de sermos abençoados pelo nosso Deus. Que a igreja no Brasil se levante em glorificação, em gratidão a Deus e que possamos consertar os nossos caminhos diante do Senhor. Que possa haver um grande avivamento de oração no Brasil. Que a igreja abrace essa causa. Que a igreja não deixe de orar pelos seus governantes, porque eles são nossos irmãos de fé, irmãos da fé, que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, ok? Gente, é maravilhoso demais. Este programa, ele tem que ficar na história, um marco da redenção da nação brasileira, fruto de muitos anos de luta, de trabalho, de intercessão, de tanta gente, de tanto cristão verdadeiro que orou, que pagou preço para assistir a redenção da nação brasileira, não é? E isso já vem de tantos e tantos e tantos anos. Valnice Milhomes, quanto pagou preço pelo Brasil, né? O próprio pessoal da Lagoinha, Ana Paula Valadão, né? Que fez tanto também, né? Tantos atos de intercessão profética pelo Brasil. E muitos mais, grandes e pequenos, né? Deus sabe onde estão os servos dele, quem ele usa, quem ele põe na brecha de intercessão. Eu, por exemplo, ninguém estava sabendo nada, né? Se eu estou passando mal ou não, se eu não estou na brecha, se eu não estou dormindo. Da mesma forma você, né? Que está aí do outro lado. Quantos servinhos que Deus usou, né? Para orar, para que ele pudesse enviar os anjos dele, para que ele pudesse agir com poder, com autoridade, com o seu braço forte e decretar o fim do tempo de maldição e o início de tempo de bênção para a nação brasileira. Não vai ser fácil, não é? Bolsonaro está recebendo uma nação quebrada, ele vai ter que tomar muitas atitudes. O opositor, que é o Haddad, qual foi o discurso do Haddad? Vocês sabem? Ele está assim, olha, eu tive 40 milhões de votos, nós estamos aqui, nós vamos resistir, nós vamos questionar, nós vamos fazer frente. Quer dizer, ele está dividindo o povo brasileiro, ele está insuflando aqueles que votaram nele a resistir à mão de Deus que está sobre o Brasil. Então nós vamos orar, né, que o Haddad vá para a prisão responder por todos os crimes que ele cometeu, que a voz dele seja calada, que a voz da Manuela seja calada, que a voz do inimigo seja calada nesta nação. Nós estamos amordaçando a boca do diabo
para que ele não tenha forças de resistir à mão de Deus na nação brasileira. Que o propósito do Senhor se cumpra em nome de Cristo Jesus. Nós resistimos a todo o poder do mal. Satanás, você já está debaixo dos pés de Jesus Cristo. E quando Deus determina, não tem nada que resista ao propósito do Senhor. E Deus determinou a bênção sobre a nação brasileira. E nós só podemos dizer amém. Muito obrigada, Senhor. Glórias ao teu nome, que nós possamos fazer por merecer esta chance, que nós possamos nos tornar um povo que ora, que adora, que vive em santidade, que tem realmente compromisso com o reino de Deus. Assim nós vamos colher, né? Vamos colher as bênçãos que Deus deseja que a gente colha, ok? Não vamos abaixar as armas, ok? Porque o inimigo, ele jamais desiste. Então, nós também não podemos, né, desistir. Deus levantou um homem de guerra, né? Bolsonaro é um homem de guerra. É interessante ver, né, toda a caminhada dele, ok? Ele é um homem de guerra. Que Jesus possa ser general de guerra através dele. Que Jesus possa ser barão de guerra através da vida deste homem, que ele seja instrumento nas mãos do Senhor, ele e a família dele, que eles não abram mão, não é? Que eles não abram mão, que eles não se corrompam, que eles permaneçam firmes para fazer a vontade do nosso Deus e representar o povo de Deus que está aqui no Brasil. Amém? Não, nossa, eu estou realmente. Você pode falar, nossa, como ela está feliz. Eu estou, gente. Eu achei que a gente não ia ver isso. Não é? O Brasil redimido como uma nação que será levantada como uma nação justa diante do Senhor, sem corrupção, sem bandalheira, sem prostituição não tem jeito, mas pelo menos as leis, né, contra o aborto não vai passar. Não é? As crianças vão ser protegidas, a educação vai voltar a educar as pessoas, porque acabou a educação no país, eles só receberam, né, coisas que não deviam em suas mentes. Que Deus possa resgatar esta geração, que Deus possa abençoar muito os nossos governantes. Também oramos aí pelo Zema, que assumiu o estado de Minas Gerais, que Deus trate com a vida dele, que ele venha dobrar os joelhos dele na presença do Senhor. Que esta influência se espalhe por todo o Brasil. Que Deus guarde a vida do Magno Malta, usado como um profeta de Deus, como um Daniel, nesses tempos em que nós estamos vivendo. Ok? Deus guarde, nós temos uma gratidão pela vida do Magno Malta, que se posicionou de uma maneira tão tremenda. Ele mesmo, né, perdeu no Senado, mas eu creio que a mão de Deus para que ele pudesse estar ali, né, cumprindo um novo papel nesse novo tempo em que nós vamos viver. E vamos fazer missões, porque agora Deus vai abençoar financeiramente o Brasil, para que a gente possa, né, transbordar bênçãos sobre as outras nações da terra. Que Deus também possa tocar na Índia, que também na Índia haja um tempo como esse no Brasil, ok? Onde todo o poder, né, que está lá de um partido radical hindu caia por terra e a igreja do Senhor floresça na nação da Índia. Amém? Queridos, o nosso tempo acabou. Deus te abençoe. Né? Quarta-feira, se Deus quiser, estamos aqui. E continue orando, ok? Não vamos abaixar as nossas armas. Deus te abençoe. Muito obrigado por essa caminhada que você tem feito junto com a gente. Ok? Grande beijo. Fica na paz do Senhor. Essenciale. São 10 anos de mercado com atacado de semijoias à pronta entrega, direto da fábrica e com 2 anos de garantia. E ainda trocamos Bom dia.